Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Eu sou Rafael Hungria, pesquisador de Dáquila. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um assunto muito importante, sobre nosso desenvolvimento, Nossa evolução mental. Será que nós conhecemos o mundo que nos cerca? Será que nós estamos conscientes do que nós estamos vibrando, do que nós estamos gerando em termos de pensamentos, sentimentos, ações? Será que nós estamos tendo noção do que significa a nossa vida, o que estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas interações em todos os níveis, Vamos imaginar o seguinte: de um ponto central desse universo, de algum ponto central, alguma consciência criadora, podemos chamar de um ser, ou melhor, um casal criador, podemos dizer assim, porque tudo no universo contém a sua polaridade oposta. Tudo contém o seu oposto. Aqui, nessa dimensão onde nós estamos, os opostos se atraem, porém eles estão fragmentados, separados, divididos. E muitas vezes precisam se unir, mas é muito difícil. Porém, em outras dimensões, em outras realidades, tudo que existe contém o seu oposto. Então, a frequência da polaridade dos casais existe em todos os níveis da realidade. E não deixa de ser diferente no nível da criação, ou neste ponto central deste universo onde nós estamos. Universo, o que significa isso? O uno diversificado, de um ponto de unidade, de consciência criadora, algo, alguém ou um casal manifestou a sua criação, a sua vontade, através do seu pensamento, seu desejo e sua vontade. Então, algo foi manifestado desse centro. E a partir daí, uma criação se fez, uma expansão se fez. Ou seja, essa própria consciência criadora, a sua manifestação mental, porque o universo é mental, manifestou o que podemos chamar de dimensões. Ou seja, a própria expansão desse ser, ou destes seres, foi se expandindo como se de um centro começassem a surgir ondas, se manifestando na realidade. Quanto mais distante essa expansão ia ficando do centro criador, mais diferente deste centro essa manifestação ia ficando, porém, contendo dentro dela todas as qualidades e potencialidades que o centro possuía. Imaginem um grande sol, sozinho, num espaço infinito. Esse sol manifesta um raio, como se esse raio fosse a própria manifestação dele se expandindo por esse universo. Quanto mais distante o raio vai ficando do Sol, menos manifesto ele se torna, tal qual o centro criador, tal qual o Sol é, em verdade, na essência. Porém, este raio do Sol continua sendo parte do Sol, continua sendo o Sol, porém, num nível de manifestação diferente. Então, podemos imaginar, nesse nível central, uma energia pura, uma consciência pura, esse casal criador entrelaçados, sincronizados, com um estado de consciência e de vibração altíssimo, que não chega na nossa compreensão mental aqui, imaginar isso. E tudo que foi manifestado a partir desta consciência dual foi a criação do universo. E tudo que foi manifestado como raios de sol saindo do sol é parte desta manifestação. Então, vamos imaginar o seguinte: esse ser, essa consciência criadora, se manifestou, se expandiu, e a própria expansão do seu corpo, como grandes raios de sol saindo do centro, criou a manifestação, ou seja, todas as dimensões da realidade, desde o nível central, que foi se expandindo, até o limite dessa criação, podemos chamar da periferia dessa criação. Imagine um grande círculo,
formando ondas e ondas e ondas, chegará um momento que não existe mais para onde ir. A coisa chega na densidade máxima. Então essa energia suprema que se expandiu do seu nível mais puro e mais elevado e mais alto em vibração, foi se densificando a cada nível de distanciamento dele mesmo. Então, o próprio corpo em expansão, em manifestação dessa força suprema, foi se tornando separado dele e, ao mesmo tempo, parte dele. Como se fosse um processo de duplicação, de replicação do seu próprio nível central. Tá claro isso? Deus, o casal criador, né, que muitos chamam aí por vários nomes, então criou o seu universo. Do uno houve a diversificação, universo. E esta manifestação tem um limite, tem um espaço, tem uma dimensão criada. Quando essa energia se manifestou no seu último nível, ou seja, no nível mais distante dele, entre aspas, né, porque ele está presente em tudo, mas essa manifestação, essa diferença de manifestação se dá o quê? Em níveis de energia. Quanto mais distante da fonte criadora, mais denso a energia foi ficando. É como se o raio de sol saísse do sol e fosse ficando cada vez mais congelado, mais frio. Lá no sol ele é quente. E quando ele vai saindo, ele vai ficando congelado até ele petrificar num gelo e ficar congelado. Vamos imaginar assim. Quando a manifestação chegou nesse último nível de densidade, de vibração, de energia, surgiu a terceira dimensão, a segunda e a primeira dimensão, que é onde nós estamos aqui. É essa realidade material, física. E foi criado esse mundo, essa plataforma, esse sistema que nós chamamos de Terra, justamente para que seja o palco, o ambiente da criação e da manifestação. A primeira onda da criação, o primeiro impulso da criação, vamos dizer assim, foi essa manifestação do universo. Não havia vida no universo. Não havia nada criado, apenas o ambiente, o cenário, o espaço, os mundos, as dimensões e o sistema Terra, como se fosse a plataforma física dessa manifestação, na terceira dimensão, que continha justamente a estrutura material da manifestação criadora. Quando isso ocorreu, um segundo impulso de criação veio à manifestação. Um segundo impulso, que foi a criação da vida, desta mesma consciência suprema, desse casal criador, como se eles fossem manifestando deles mesmos diversos filhos, diversas manifestações em miniatura deles mesmos. A energia masculina e feminina, dois seres entrelaçados, o casal criador, na polaridade masculina e feminina. De repente, vários sóizinhos começaram a ser criados. Milhares, centenas, milhões de mini-deuses, de mini-sóizinhos, começaram a se manifestar e sair desse grande sol. Estes sóis em miniatura, esses deuses em miniatura, começaram a se manifestar no espaço, no cenário, ou seja, nas dimensões que haviam sido criadas. Então, cada consciência manifestada, cada solzinho desse em miniatura, foi para uma dimensão. Alguns foram para a nona dimensão, outros para a oitava, para a sétima, para a quinta. E alguns chegaram aqui, na terceira dimensão. Podemos chamar essas consciências criadas, vindas da energia suprema de Deus ou do casal criador, de espíritos, de seres. Seres que se manifestaram, foram criados para evoluir dentro desse corpo criado da manifestação. Vamos lá, para ninguém perder o raciocínio. Hoje vai ser bem didática a coisa. Essas consciências, essas inteligências criadas, algumas ficaram nos níveis dimensionais, em outras dimensões, foram criadas diretamente em outras dimensões.
outras vieram para cá, para a terceira dimensão, para o sistema Terra, para o mundo físico, ou seja, seriam os seres planetários. E esses seres, para poderem estarem aqui, precisariam de um corpo, de um veículo, de um corpo físico para se manifestar. Porque nesta densidade, nesta vibração, era necessário isso. Essas consciências, essas inteligências criadas deveriam percorrer um caminho de desenvolvimento, um caminho de evolução, vamos dizer assim. Por quê? Dentro desse sistema criado, dimensional e material aqui, físico, todos os seres criados, todos os reinos manifestados, desde o reino mineral, vegetal, animal, humano e super-humano. Quem são os super-humanos? Os dimensionais. Então existem vários reinos da existência. Todos eles deveriam evoluir, deveriam percorrer um caminho de desenvolvimento para que um dia retornassem a esta origem criada, a esta fonte criadora. No momento que nós fomos manifestados, vamos falar de nós agora, nós saímos em grupos de almas que foram se projetando no universo, em diversas dimensões. Mas quando nós saímos, nós éramos deuses em miniatura. Lembra? Pequenos sóizinhos. Deveríamos percorrer as experiências da criação, ou seja, deveríamos passar por todas as dimensões, por todas as realidades, experimentando a criação, porque aí, aos poucos, iríamos nos tornando tal qual aquele que nos criou, aqueles que nos criaram, seríamos como eles. Um dia, deuses criadores também. E um dia, quiçá, poderíamos manifestar também, criar o nosso próprio universo. E, de fato, toda a evolução dentro desse universo nada mais é do que um experimento para que nós possamos também co-criar com a nossa realidade dentro deste universo criado, desta realidade. Então, são realidades dentro de realidades. Tudo dentro da própria manifestação divina. De forma que eu, vocês, o cachorrinho, a formiguinha, a planta, qualquer entidade viva que esteja na manifestação universal, aqui ou em outras dimensões da realidade, na verdade, nada mais são do que um reflexo, uma projeção individualizada da consciência suprema do casal criador. Todas as energias masculinas ligadas à frequência masculina criadora. Todas as frequências femininas ligadas à frequência feminina criadora. Tudo está interconectado, tudo está interligado. Somos todos filhos da criação. É isso que as religiões tentam explicar e não conseguem porque foram distorcidas e manipuladas, né? Então, a nossa experiência, a existência das criaturas viventes, não seria a própria evolução e a própria manifestação de Deus através de nós? Ele também está evoluindo através da criação dele. Ele também está manifestando a realidade dele a todo instante. E nós somos parte desse grande corpo universal. Tal qual a nossa célula, que está aqui no nosso corpo, e muitas vezes não tem consciência de que ela é uma célula dentro de um corpo maior, nós somos como células dentro de um corpo muito maior. O que será essa dimensão onde nós estamos? O que será esse mundo, esse sistema Terra, essa plataforma? Será mesmo que estamos num planeta? Será? Flutuando no espaço? O que será esse negócio que estamos aqui, né? Uma vez, nós estávamos conversando com os nossos parceiros e nós perguntamos: a Terra está sustentada onde? Ela está parada, ela está fixa em algum lugar, ela está flutuando no universo? Onde ela está? A Bíblia fala dos pilares, né? Que existem os pilares da Terra. E eles nos disseram: ainda não podemos revelar a vocês. É uma informação muito, muito
séria, muito complexa, né? E vocês não estão preparados ainda para isso. Mas, quando vocês entenderem o que são os pilares da Terra, vocês vão entender o que é Deus. Imagina, né? O nível de complexidade dessa coisa. Então vamos tentar primeiro entender quem somos nós nesse quadro que eu pintei para vocês, da criação. Ficou claro que nós estamos dentro de um universo manifestado. Esse universo possui a própria expansão da energia suprema, em suas diversas nuances e qualidades e características, né? Tudo, na verdade, faz parte dele. Deus, a energia suprema, está presente em tudo que existe. Nada mais é do que a sua projeção. E nós, como criaturas viventes, estamos dentro desse corpo criado, dessa manifestação cósmica, e estamos passando pela nossa experiência evolutiva dentro desse corpo, para que um dia possamos nos individualizar e nos tornarmos seres universais, deuses criadores, e um dia, quem sabe, realizar a mesma coisa que esse casal criador realizou, e criarmos o nosso próprio universo. Quando nós temos consciência disso, que nós somos parte de um sistema maior, de um corpo maior, é a mesma coisa que a nossa célula do nosso corpo tomar consciência que ela está trabalhando dentro de um corpo maior, né? Que ela faz parte de um sistema maior. E ela precisa estar em sincronicidade com esse sistema. Ela tem que se alinhar com o correto funcionamento desse corpo. Senão, ela vira o quê? Uma célula cancerígena. Ela se torna um problema para esse corpo. Quando ela não começa a funcionar de acordo com o propósito, com a programação, o padrão desse corpo. Entendem? Será que nós estamos vivendo nossa vida como células conscientes da nossa função nesse corpo? Ou estamos como células cancerígenas nesse corpo? Então, vamos pensar sobre isso, né? Tudo neste universo é formado por energia. Energia nada mais é do que a própria manifestação. E existem níveis de energia. Desde a energia mais pura, ou seja, mais acelerada, numa vibração mais alta, e existe a energia numa vibração menos acelerada, numa vibração mais baixa. Todo este universo manifestado é isso. Simplesmente energia, vibração e frequência. O que seria a vibração? É o movimento da energia. Pode ser um movimento mais lento, um movimento mais acelerado, não importa. A energia é como se fosse a minha mão, tá? Se eu acelero o movimento da minha mão, ela está vibrando, vibrando, vibrando. Pode vibrar lento ou vibrar acelerado, rápido. Se eu mantenho a vibração constante, lentamente, eu gero o quê? Uma frequência vibracional. Se eu acelero e mantenho essa frequência acelerada, ou seja, essa vibração acelerada, eu gero uma frequência vibracional. Frequência é a estabilização de uma vibração. E vibração é a energia em movimento. Deus, a consciência suprema, a energia suprema, o casal criador, está constantemente vibrando, criando, gerando frequências, manifestando a realidade. Nós, como criaturas, também estamos criando a nossa realidade, gerando frequências, gerando vibrações neste oceano de energia que nos cerca. Nosso pensamento, nosso desejo, nossa consciência, nossas ações, tudo que se manifesta através de nós gera vibração e frequência. E tudo que nós criamos neste universo vai seguir as mesmas leis da criação suprema. A criação suprema pensou e determinou: o meu pensamento, a minha criação, a minha vontade me trará consequências, porque a lei do universo é: tudo que vai, volta. Tudo que é criado tende a retornar para o Criador. Esta é a lei universal desse mundo, desse sistema, desse universo que foi criado por eles.
Nós seguimos as mesmas leis. Nós estamos no mesmo padrão de criação. Tudo que nós pensamos, desejamos, sentimos, falamos e fazemos, gera algo nesse universo. Irá retornar para nós. Ação e reação. Como se nós jogássemos uma pedrinha num lago, as ondas, a partir do momento que a pedra cai no lago, as ondas vão se manifestando, batem na borda e voltam para o centro, justamente no ponto onde a pedra foi jogada. É assim que funciona tudo no universo. Então, o que eu estou pensando na minha vida, o que eu estou sentindo, o que eu estou criando com a minha consciência, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou falando, o que eu estou criando na minha realidade. Como um Deus em miniatura, co-criador, o que eu estou fazendo? A partir do momento que eu tenho consciência dessas coisas, eu preciso ter responsabilidade na minha vida. Se todos os seres começarem a tomar consciência disso, se tornarem responsáveis dessa manifestação, o mundo realmente se transforma. E a evolução, com certeza, será muito maior, muito mais rápida, né, do que nós imaginamos. Então, nesse universo vasto de energia, nós temos que tomar consciência de que nós somos co-criadores da nossa realidade, né? Como foi dito para todos aí. Nikola Tesla já dizia: se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Bom, por que ele disse isso, né? Ele sabia das coisas, né? Com certeza, todos aí que conhecem a vida de Nikola Tesla sabem que ele tinha, sim, uma parceria diferente, recebeu algumas informações diferentes de alguns parceiros, né? E manifestou algumas tecnologias interessantes que não foram de interesse do governo oculto que viessem ao entendimento e à manifestação do público. Por isso que ele foi perseguido, colocado como algo sem valor nenhum, e todo o conhecimento e as descobertas científicas que ele trouxe foram colocadas de lado, porque ele sabia como funcionavam as coisas. Inclusive, as tecnologias que ele criou para a energia livre e outras eram justamente baseadas nisso, né? Então, uma frequência é a quantidade de ocorrências de um evento até que seja reconhecido como um padrão pelo universo. Já explicamos sobre isso, né? E a vibração seria o movimento produzido a partir da frequência. Tudo vibra. Já é um princípio hermético, né? Quem estudou aí, né, os princípios herméticos, temos até uma live sobre isso no nosso canal. Muito interessante. Então, é muito importante que a gente organize nossa vibração e nossa energia, porque nós somos um dínamo de energia. Como corpo, como espíritos, como almas em frequências diversificadas, nós temos que organizar, controlar e manipular a nossa energia. É isso que nós temos que fazer. Então, eu queria explicar para vocês algo muito importante. Nós, como máquinas e consciências criadoras aqui, manifestadas nessa dimensão, nós temos que entender que dependendo do que nós estamos vibrando, o nosso nível mental gera a nossa realidade e nos dá a oportunidade de interagirmos com todas as realidades que existem. Tudo está dentro de nós, nada está fora, tá? Então, dependendo da nossa vibração, da nossa frequência, tanto física como mental e emocional, nós vamos interagir com realidades equivalentes ao que estamos vibrando, correto? Então vamos lá. Eu posso reduzir a minha vibração, a minha frequência, ou acelerar a minha frequência e a minha vibração. Muitos falam da meditação, né? A meditação é uma prática que muitas vezes ajuda a reduzir a frequência vibracional. E a mentalização, outras técnicas, levam a uma aceleração vibracional. Alguns exercícios físicos também podem levar a uma redução vibracional ou
uma aceleração vibracional, assim como alguns exercícios mentais também. Tudo vai estar sendo manifestado na nossa atividade cerebral. É muito fácil reconhecer e determinar como nós estamos vibrando, como nós estamos criando a nossa realidade, em que nível. Dependendo da minha frequência, de como eu estou vibrando fisicamente, emocionalmente e mentalmente, eu vou me enquadrar num padrão, numa frequência, como Deus Criador. E isso aparece como correspondência no nosso cérebro, em ciclos por segundo, na nossa atividade cerebral, em hertz. Quem faz o eletroencefalograma consegue medir essa frequência cerebral. Nós temos canais no cérebro. Os homens têm 18 canais cerebrais e as mulheres têm 37 canais ativos. Por isso que existe uma diferença entre homens e mulheres. Mas, quando nós sincronizamos os canais cerebrais e temos a atividade cerebral, o pensamento e o fluxo mental sincronizado, acelerado e sincronizado com o nosso pensamento, nosso sentimento, nossas ações, nós nos tornamos deuses criadores, dependendo da frequência que eu estou vibrando. Se a minha atividade cerebral está entre 0,1 e 1 ciclo por segundo, eu estou num estado que chamamos de delta, estado delta. Se eu estou vibrando entre 2 ciclos por segundo e 4 ciclos por segundo, eu estou no que chamam de estado teta. Né? Muitos sabem aí, tem até terapias que trabalham nesse estado, teta healing. Né? Se eu estou vibrando num estado de 5 ciclos por segundo a 8 ciclos, eu estou em alfa, que geralmente é um estado que as pessoas entram em meditação, em relaxamento. Esse nível, alfa, teta e delta, na verdade, é um nível astral, é o que muitos chamam de astral. É uma vibração correspondente ao plano astral. Qual é o nosso estado de vibração e de consciência que estamos normalmente? É o estado beta, é o estado de vigília, né, que muitos chamam. Quando nós estamos acordados, normalmente, estamos em beta. Nossa atividade cerebral está entre 9 e 14 ciclos por segundo. Se eu começo a acelerar a minha atividade cerebral, por exemplo, agora, nós estamos pensando, raciocinando, prestando atenção, concentrados, né? Então o nosso cérebro está em atividade. Nós estamos entrando no nível mental, ou seja, no nível mental superior. Nós estamos saindo do estado de vigília comum. Nossa atividade cerebral está acima de 15, entre 15 e 20 ciclos por segundo. Estamos acelerados, não é? Se vocês começarem a ficar com preguiça e começar a sentir sono do que eu estou falando aqui, vocês estão em beta caindo para alfa. A atividade cerebral começa a cair, nós começamos a ficar sonolentos, com sono. Ou seja, baixou de 8 ciclos por segundo, está descendo. Se descer mais ainda, nós vamos para teta. Se descer mais ainda, nós vamos para delta. Se descer mais ainda de delta, a gente morre. Ou seja, entra em estado de coma, né? Ou morre realmente. Quando ocorre o desencarne, a morte, a atividade cerebral para. Agora eu pergunto para vocês, o que será que acontece se nós passamos do nível mental superior de 15 a 20 ciclos para mental físico de 21 para 26 ciclos por segundo nossa atividade cerebral? Nós começamos a manifestar na matéria os nossos pensamentos. Eu consigo pensar e realizar o que eu estou pensando. Consigo mexer objetos, quebrar objetos, consigo despertar habilidades com efeitos físicos na matéria, consigo materializar coisas, consigo realizar teletransporte. Eu começo a me tornar um super-humano. Começo a despertar poderes, habilidades realmente. Se eu atinjo o nível mental dimensional,
entre 27 e 32 ciclos por segundo, eu vou num nível que muitos aí na ciência chamam de gama, né? Frequência gama, que é uma alta frequência vibracional. E eu já começo a interagir com realidades dimensionais. Ou seja, eu estou bem distante do nível astral. Eu estou bem acelerado. Eu saio do nível beta, acelero o meu mental e atinjo um nível superior de atividade cerebral. Passando de 32 ciclos por segundo, eu me torno um paranormal consciente, não é? Que é o caso do Urandir, por exemplo. Ele já nasceu com uma atividade cerebral muito alta, por isso que desde criança ele trouxe algumas habilidades ativas, né? E consegue interagir com a matéria. Quem já viu os vídeos aí dele manipulando a matéria, né? Estourando prato, cortando, conseguindo rasgar uma moeda de 50 centavos com a mão, enfim. Por quê? A quantidade de energia mental e a vibração, a frequência cerebral é muito alta. Então ele consegue manifestar muito mais coisas do que o ser humano comum. E essa interação do mental dimensional, ou seja, quanto maior o ciclo cerebral, nos favorece uma interação direta com as realidades dimensionais, que nós estamos conversando aqui no canal já tem um tempo. Então as pessoas se questionam, né? Mas como eu vou ter os contatos? Como eu vou conseguir interagir com os seres dimensionais? Como eu vou ser um manipulador da minha realidade? Como eu faço para me desenvolver, para evoluir, né? Você tem que elevar a sua frequência. Nós temos que sair do nível beta. Mesmo que estejamos no nível beta, nós temos que acelerar nossa frequência cerebral, trabalhar nossa atividade mental, cuidar da nossa frequência, vibração, da nossa energia, para que a gente suba e alcance esses níveis. Se eu consigo chegar no nível de 27 a 30 ciclos por segundo e mantenho isso, eu consigo interagir com outras dimensões a todo instante. Abro portais, interajo, posso ir para outra dimensão e voltar, inclusive. Por quê? Porque eu estou vibrando numa frequência maior. Os seres dimensionais, eles estão num nível transmutados, eles já estão na outra dimensão. Quanto que vocês acham que é a atividade cerebral deles? É muito alta, é muito alta. Uma vez nós perguntamos para o nosso amigo Bilu, quando ele estava conversando conosco, já densificado ali na terceira dimensão com a gente, ou seja, ele baixou a frequência dele ao máximo para conversar com a gente. Aí nós perguntamos, Bilu, quanto está a sua atividade cerebral agora? Ele falou 127. Imagina, ele com atividade cerebral a 127, uma frequência aceleradíssima, né? E estava densificado ali, tinha baixado a frequência dele, imagina no nível dimensional, origem dele, de onde ele vem, o nível que é. Então nós estávamos ali no máximo a 30 ciclos por segundo, estourando 35 de atividade cerebral, para conseguir sustentar os contatos. Por isso que eles pedem para nós, elevem a vibração, aumentem a frequência de vocês. Como? Como vamos aumentar nossa frequência? A alimentação, desintoxicação física, exercícios físicos, esporte, atividade física, para que a nossa energia se eleve. Exercícios mentais, treinamentos de paranormalidade, tudo que nós estamos passando aqui no canal. O que nós estamos mostrando para todos vocês? Como elevar a nossa frequência vibracional. Como nos aproximarmos dessa sincronicidade com a energia suprema, com Deus, com o casal criador. Como nos tornarmos deuses criadores. E o que o governo oculto faz? O que o GO faz? O que as lideranças mundiais, os Anunnakis, aqueles que estão por trás do governo, as lideranças, né? Eles sabem disso. E eles construíram um sistema, a Matrix, de um jeito para que todos nós fiquemos numa frequência baixa, entrando em alfa a maior parte do tempo, baixando nossa frequência. Como? Alimentação errada,
falta de exercício, saúde debilitada, abalo das emoções, desestrutura emocional, traumas psicológicos, medos, principalmente o medo, né? Que baixa a frequência totalmente. Falta de conhecimento, falta de verdade, porque nós vivemos num teatro, numa mentira, na matrix criada por eles, justamente para que a gente fique aprisionado nesta frequência vibracional densa, baixa, para que a gente não saia desse nível. É isso que acontece. Por isso que eles intoxicam a gente, por isso que eles criam tecnologias aí, né, de ondas eletromagnéticas para deixar a nossa vibração afetada. Por isso tem o 5G, essas antenas, o Starlink, várias tecnologias que eles estão criando. Tudo, gente, para baixar a nossa vibração. Estimulam as pessoas a se alimentar com lixo, com toxinas o tempo todo. Alimentação completamente errada. Estimulam as pessoas a usar drogas, a destruir sua própria vida, a destruir o seu corpo, destruir o seu cérebro, que é justamente o instrumento que nós temos para retornar para uma frequência superior. E eles nos ensinam e estimulam a gente a destruir o corpo, a se suicidar dia após dia. Nós estamos nos matando, seguindo esse sistema que está aí. É isso que nós queremos? Como manifestações da energia suprema, do Criador, nós somos parte do corpo dele. Nós vamos nos tornar células saudáveis ou células cancerígenas. Nós vamos ser um tumor dentro do corpo da criação. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Temos que acordar, tomar consciência da nossa participação no universo, do que nós estamos fazendo com a nossa saúde, com o nosso corpo, com as nossas emoções, o que nós estamos fazendo com as pessoas à nossa volta. Nós estamos fazendo para os outros o que gostariam que fizessem a nós. Quais são as consequências das nossas ações nesse universo? Vocês estão entendendo a seriedade da coisa? A complexidade e a importância da gente tomar consciência disso? Enquanto a gente não despertar para essa verdade, nós vamos continuar escravo do sistema, escravo do governo oculto, escravo desses seres que sabem disso e que manipulam a humanidade há milênios. Por causa disso, há milênios eles manipulam a gente. Eles conhecem a estrutura do ser humano, como o corpo humano funciona. Eles criaram essa genética humana, eles sabem como a gente funciona, como esse veículo funciona. Eles sabem como o espírito que está encarnado nesse corpo pode ficar aprisionado aqui para sempre. Os nossos amigos dimensionais estão aí mostrando para nós o caminho de retorno, como nos tornar super-humanos, como sair dessa frequência de seres humanos escravos. Alimentação, exercício físico, desenvolvimento mental, equilíbrio emocional, consciência, nobreza, bondade, respeito, desenvolver a sabedoria, o conhecimento. Por isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertaria. Não era isso? O objetivo que eles têm é que a gente fique numa frequência baixa, vibrando numa faixa que vai realmente nos levar para onde? Para onde? Para o mundo espiritual. É isso que eles querem. Que a gente vibre baixo, esteja numa frequência baixa, para que a gente morra, para que a gente fique doente, para que a gente envelheça. E quanto mais baixa a minha frequência, mais eu envelheço, mais eu fico doente, mais eu perco a minha vida. Mais uma oportunidade de transmutação é perdida. Mais uma vez eu perco o meu corpo, que é o maior bem que eu possuo. É o maior presente que eu tenho para conseguir voltar para outras realidades. É o meu corpo. É o meu veículo. É o meu instrumento
para que eu consiga regressar sem o meu corpo, sem a minha nave, né? Nosso corpo é a nossa nave. A gente tem que pilotar essa nave. A gente tem que cuidar dela para a gente voltar para casa. Se eu perco o meu corpo, eu vou estar aqui na terceira dimensão. Aonde? No astral. Eu mostrei para vocês o nível astral. Abaixo de beta. Alfa, teta e delta e zero. Quando eu desencarno, minha atividade cerebral para, porque eu não tenho mais corpo, né? Não tenho cérebro. Fico no mundo espiritual, na realidade paralela 2, aqui mesmo, né? Na terceira dimensão. Ou vou estar aí vagando como um espírito perdido, errante, em sofrimento, ou ficarei no segundo anel, num estado de consciência, esperando uma oportunidade para eu resgatar o meu corpo físico, para voltar. Se eu já atingi um nível superior, eu estou ascensionado, eu ascensiono. Porém, como espírito ascensionado, eu me mantenho ainda nesta realidade aqui, na terceira dimensão, lá no segundo anel, num nível superior. E fico esperando a oportunidade também para resgatar meu corpo. Não adianta. Sem o corpo, nós não vamos para lugar nenhum. Não vamos. Se o espírito se liberta através da morte, ele ficará num plano intermediário, numa situação intermediária, numa sala de espera, vamos dizer assim, para se preparar para uma nova vida, para um novo corpo, para uma nova oportunidade de transmutar, de atingir a vida eterna. Esse é o caminho. É isso que Jesus Cristo ensinou. É isso que todos os grandes mestres no passado nos ensinaram. É isso que deveria estar nas religiões. Não está, infelizmente. Nós estamos sendo manipulados, enganados, doutrinados o tempo todo por mentiras. Por mentiras. Até mesmo quando temos a oportunidade de encontrar nossos amigos das estrelas que vêm para nos orientar, nós achamos que eles estão vindo para nos prejudicar. É uma pena, né? Muitos de nós aí somos vítimas desse sistema, julgam os seres que já estão num patamar de evolução maior que o nosso, como seres negativos, como demônios, como seres que estão aí para nos prejudicar. Olha o nível de ignorância que nós estamos. Olha o que o governo oculto conseguiu fazer com as pessoas, usando as religiões, a educação, a ciência, a doutrinação do gado. E nós estamos aí, tendo agora que ralar muito, né? Que nos esforçar muito para desenvolver a nossa frequência, trabalhar a nossa energia, trabalhar para que esse corpo consiga sair desse nível que ele se encontra, para que a nossa nave fique perfeitamente trabalhada para alçar voos infinitos e voar às alturas. Temos que cuidar da gente. É isso que está faltando. É isso que nós temos que tomar consciência. E ninguém vai falar isso para nós. Ninguém. Nem médico, nem nada, nem família. Ninguém sabe disso. Por isso que a busca do conhecimento, quando o Bilu disse, quando foi perguntado para ele, qual é a sua mensagem para a Terra, Bilu? Ele disse, na minha expressão, uma mensagem a todos. Apenas que busquem conhecimento. As pessoas deram risada, né? Deram risada do Bilu, ficaram tirando sarro, fazendo piada, e ele só falou uma única coisa. Busquem o conhecimento. Ah, mas eu já tenho conhecimento, eu já estudei, já li todos os livros, eu sou formado, eu sou PhD, sou doutor, né? Tenho diplomas. Não preciso de conhecimento, eu sei de tudo. Sabe de tudo, né? Nós temos o conhecimento? Ou nós estamos vivendo, carregando mentiras, falsos conhecimentos? Quando ele disse, busquem conhecimento, ele quis dizer, busquem a verdade, o verdadeiro conhecimento, que foi ocultado de vocês, foi escondido, foi destruído. Não está disponível.
Eles estão voltando, estão aí para nos passar o conhecimento. E tudo isso que eu falei para vocês hoje, eu aprendi com eles. No caso, a meditação e o Theta Healing não seriam práticas interessantes? Dizem que nesse estado se consegue chegar a muitas respostas, insights, que de maneira mais consciente não conseguiríamos. Sim, essas práticas, como eu disse, nós podemos baixar nossa frequência cerebral ou aumentar, acelerar, né? Independente do estado que nós entramos, né, nós vamos conseguir ter o mesmo acesso. Se você acelerar, você fica muito mais consciente do que baixando a frequência. Porém, existem algumas técnicas que, se você tiver no controle da energia e conseguir realmente ficar consciente, lúcida, estando em alfa, não é? Em teta, se você conseguir manter a consciência, existem relatos de monges tibetanos que mesmo em delta, com 0,1 de atividade cerebral, eles ficaram conscientes e conseguiram manter a lucidez. Só que é muito difícil. As pessoas que fazem desdobramento, projeção astral, essas coisas, estão em alfa, mas elas conseguem manter a consciência. É muito raro acontecer isso, mas é possível. Agora, você está interagindo ainda assim no campo interno. Ou seja, se eu entro em meditação aqui, eu preciso baixar minha frequência para acessar o campo interior. Aí eu tenho intuições, insights, não é? Consigo controlar meus pensamentos, né? Não sei, mas tem gente que diz que controla. Consegue trabalhar suas emoções, consegue canalizar de uma maneira interessante. Porém, existe um risco muito grande de nós trabalharmos nessas frequências mais baixas. Por mais que a gente tenha mais consciência, consiga observar a mente, consiga ter insights e intuições, existe um risco. Qual é? Interagir com o astral. Quando eu baixo minha frequência, eu abro o meu campo vibracional e eu atraio energias que estão nessa frequência alfa, teta e delta, que são quem? Espíritos, espíritos desencarnados. Por isso que o médium, por exemplo, num centro espírita, para ele conseguir escutar um espírito, incorporar, canalizar, psicografar, não importa, interagir com o mundo espiritual, ele tem que fazer o quê? Baixar a frequência cerebral dele. Ele tem que entrar em alfa. Entrando em alfa e em teta, o médium consegue incorporar um espírito. Ou seja, você abre o seu corpo para outra entidade influenciar você. E é um perigo isso. A gente não pode brincar com essas energias. Entendem? Então, assim, por isso que em Dáquila nós não trabalhamos com astral. Nós não mexemos com frequência baixa. Nós não buscamos essa interação astral. Existem muitas técnicas aí, muitos grupos espirituais que mexem com essa frequência mais baixa. Então não é de nosso interesse buscar os contatos com seres espirituais, com espíritos. Não. Que os espíritos estão aqui na Terra, estão aqui. O conhecimento deles, eles nem sabem nem o formato da Terra, para vocês terem uma ideia. Então, enfim, nosso caminho de desenvolvimento maior é justamente acelerar a nossa frequência, entrar em gama healing, técnicas aceleradas de frequência. Um mestre indiano chamado Rajneesh, ficou conhecido aí como Osho, ele teve uma sacada muito interessante na época, né? Na década de 70, 80, quando ele trabalhou muitos grupos pelo mundo inteiro aí, ficou muito famoso, né? O Osho. Ele criou uma meditação ativa, ou seja, ele percebeu que as pessoas meditando estavam baixando a frequência, não estavam conseguindo se desenvolver através da meditação. Ele criou uma técnica de aceleração. Então as pessoas faziam uma meditação acelerada, ativa, e todo mundo conseguia ter os resultados. Por quê? Porque a atividade cerebral aumentava, né? Então ele chegou muito perto dessa compreensão aí. Um outro mecanismo que ajuda muito nesse processo da aceleração, né, da elevação da nossa frequência, qual é? É o desenvolvimento e o despertar correto da energia de Kundalini, da energia sexual. Ou seja, os casais,
os casais devem e podem, né, desenvolver muito a sua frequência cerebral e desenvolver as habilidades realizando esse tipo de treinamento. Então, o namoro é um treinamento também, ou seja, até isso muda na nossa vida, né? Porque a gente compreende que até uma relação amorosa, um matrimônio, um casamento, um namoro pode se tornar um meio, um instrumento de crescimento do casal. Lembra que eu falei que tudo são polaridades, que todos os seres estão em casais e a energia suprema também é um casal? Então existe um segredo aí por trás. Quando nós estamos também em casal e estamos trabalhando a nossa energia juntos, conscientemente, com amor, consciência, nivelamento energético, né? Que tem que estar nivelado, senão tem condições, né? Quando o casal entra nessa frequência, eles podem se tornar deuses criadores com muito mais facilidade, porque a energia sexual faz com que eles acelerem o desenvolvimento mental, vibracional deles. Porque a energia de Kundalini é a maior emoção que nós temos, né? É a energia sexual, que gera a frequência taquiônica, que é a frequência mental da criação, 0,3 Hz. Nós conseguimos sincronizar com a energia suprema. E nos foi dado essa dádiva, esse presente da energia da Kundalini, ou o orgasmo sexual, justamente porque naquele momento, no pico do orgasmo sexual, nós atingimos a sincronicidade por poucos segundos. Nós atingimos a sincronicidade com esta energia suprema criadora. Não dá para entender o poder que nós temos em mãos, o segredo que nós temos em mãos, que não vale nem um chiclete que alguém mascou, como Raul Seixas dizia, né? Então, o que está por trás da energia sexual? O que está por trás do segredo do namoro? Namoro, que vem de uma raiz muito antiga, essa palavra, que significa modular, modulação da alma, moldar a nossa frequência vibracional. Então, esse mecanismo, né, de saúde, desintoxicação, níveis mentais acelerados e altos, exercícios físicos, saúde, energia sexual ativa e bem trabalhada, equilibrada, com equilíbrio emocional, discernimento, consciência e nobreza interior, nós nos tornaremos deuses criadores e, com certeza, estaremos prontos para interagir com seres dimensionais e transmutarmos um dia, chegando nos níveis dimensionais, como seres universais. Não estaremos mais aqui, nessa terceira dimensão, nessa escola física, mas estaremos vivos e conscientes, levando nosso corpo para as realidades superiores. E assim, nós vamos continuar nossa evolução, nossa jornada rumo a essa consciência maior, suprema. E quando chegarmos lá, não vamos nos dissolver na energia, não vamos voltar para Deus, não vamos mergulhar na fonte suprema de novo. Não, nós seremos como Ele, nós seremos um casal criador, como eles são. Quem sabe, vamos criar aí o nosso sistema, nosso universo, da forma que nós quisermos, né? Mestre Paulo diz, voltando à criação, não seria melhor dizer que ela e ele estão experienciando a si mesmos, manifestados através da nossa vivência e experiência, como se não houvesse nada fora do todo? Exatamente. De fato, isso está acontecendo, né? Até porque, não só em nível da energia suprema, mas até mesmo os seres dimensionais que estão acima de nós também estão, de certa forma, que são nossos eus superiores, né? Nossos eus do futuro, também estão experimentando a evolução através de nós. Porque nós somos partículas desses eus do futuro, desses eus superiores, né? Nós somos parte deles, aqui embaixo. E nós estamos o quê? Trabalhando a emoção. Nós viemos buscar a emoção. Nós viemos passar pela experiência humana como dimensionais, né?
E nós, levando essa experiência emocional e essa evolução mental para os níveis superiores, é como se nós passássemos também para eles essa experiência, esse aprendizado por ressonância, né? Porque todos somos um em outros níveis, né? Então eles vão se beneficiar também com a nossa evolução. Então, na verdade, todos os seres viventes da criação universal, na verdade, é uma coisa só. É um único ser evoluindo através das suas partes manifestadas. E essa é a maravilha da criação, né? Esse é o entendimento que muitos mestres e místicos do passado chegaram através de suas meditações, sua busca, né, de conhecimento. E quando nós temos essa consciência de que tudo é parte de um único manifestado, o todo manifesto, mas não de forma mística, esotérica, de forma consciente, como individualidades, né? Será possível a gente fazer o mal? Será que se nós temos essa consciência, nós vamos conseguir fazer o mal, prejudicar outros à nossa volta? Ou nós vamos ter consciência de que tudo é uma coisa só? Se você aí, Anunnaki, que está ouvindo aí a live, sei que vocês estão de olho na gente já, né? Faz tempo. Por que vocês não tomam consciência dessas coisas, né? O governo oculto aí que está assistindo aí, quem tiver aí de olho, seria bom, né? A gente perceber que vocês também têm essa consciência, vocês também podem chegar nessa compreensão. Para que continuar aí no egoísmo, na busca por poder? Vocês não vão sair do lugar. Está na hora, né, de todos nós despertarmos e reconhecermos o nosso valor, nossa divindade. E se vocês querem chegar em algum lugar e, quem sabe ainda, desenvolver a possibilidade da transmutação e da evolução dimensional, está na hora, né, de largar o osso, está na hora de permitir que a humanidade tenha dignidade, tenha liberdade, tenha conhecimento, tenha paz para realizar uma vida que ela merece. E vocês também vão ter a chance. Vocês também vão poder evoluir e atingir o mesmo nível. Vocês não vão conseguir sair da Terra, vocês não vão conseguir sair daqui sem entender que vocês também são filhos da criação, vocês também são seres criados por Deus. Não adianta ficar achando que por terem conhecimento e tecnologia, vocês vão poder dominar os mais fracos por muito tempo. Não vão. Não vão. Porque a lei divina é muito específica, né? Nós colhemos o que nós plantamos. Então, se vocês vão continuar assim, a colheita será muito dolorosa, muito difícil para vocês. Então está na hora de levantar a bandeirinha branca, né? E desistir. Porque a luz já está aí e vai vencer essas trevas. Nada ficará oculto, tudo será revelado. Tudo será revelado. Então está na hora de acabar com essa maldade, com essa incongruência, né? Atrasando a evolução da humanidade. Nós somos todos um, somos parte dessa criação. Ninguém vai conseguir sair disso. Tudo faz parte da criação. Até mesmo os controladores do mundo, esses seres aí que estão no controle da humanidade, também são parte da energia suprema. Essa é a grande piada cósmica. É difícil entender, né? Mas é isso. Então, pessoal, é isso aí. Quero agradecer vocês por mais uma live, mais um encontro aí essa noite. Espero que tenha sido útil, que todos possam refletir, né? Meditar acelerado, né? Acelera a frequência. E possam transmitir esses conhecimentos para todos. Propaguem, divulguem, informem, se inscrevam no canal, comentem e não deixem de buscar conhecimento, como já dizia nosso amigo Bilu, o amigo das estrelas, o grande sábio, que em breve estará voltando aí, para todos saberem quem ele é.